Nós somos Camila e Lucas Jasper e somos um casal de produtores de vídeo. Mas muito além de produtores, nós somos viajantes. Para unir nossa paixão por nosso trabalho e nosso amor por viagens, foi que criamos a produtora de filmes Cine Travel. Sempre quisemos fazer uma série de viagens com muitos destinos e depois de alguns anos morando no estado do Rio Grande do Sul, É que tivemos a ideia de mostrar o estado em que vivemos para as pessoas. e assim nasceu a série Cine Travel Destinos Rio Grande do Sul. Chegamos em Esmeralda, Rio Grande do Sul, e uma coisa que a gente está buscando muito nessa série é justamente sair um pouco dos grandes lugares. Quando se pensa no Rio Grande do Sul, a gente pensa em lugares famosos, em alguns lugares famosos, e esses lugares são muito bons, são muito incríveis, desde a capital até, enfim, vários municípios mais famosos do estado. Mas também, assim, como a gente escolheu alguns destinos do estado, a gente buscava um aprofundamento também em outros temas, não só no turismo, mas temas culturais sobretudo, que é uma coisa que a gente gosta muito na Cine Travel, que é se conhecer mais a cultura, se aprofundar mais na cultura dos lugares, das pessoas. E assim, Esmeralda, curiosamente, é um município que ela carrega uma bagagem histórica muito importante. Ela carrega uma cultura gaúcha muito importante. Por quê? Porque aqui é a terra onde tem o Memorial José Mendes. Se tudo der certo, a gente vai visitar e vocês vão saber quem é José Mendes. E também aqui é a terra do tiro de laço, que é um estilo de competição tradicionalíssima da cultura gaúcha. Ela é uma coisa que já transcendeu a cultura pecuarista, vamos dizer assim, a cultura do manejo dos animais, e virou um esporte conhecido em todo o estado. E a gente precisava conhecer mais sobre isso, por isso a gente veio para Esmeralda. Aqui em Esmeralda a gente fez contato com o Clécius, ele que está nos levando para conhecer os lugares. E assim, como a gente está meio de passagem e o clima está meio nublado, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer tudo que a gente gostaria, mas certamente a gente vai conseguir saber um pouco mais da cultura gaúcha. E se não bastasse a história, toda essa bagagem cultural, a gente fazendo a pesquisa, a gente descobriu que aqui em Esmeralda existe um viveiro de erva mate. O que é um viveiro de erva mate? É uma plantação que produz a erva mate, que é a bebida mais famosa e mais consumida pelos gaúchos. É tão importante essa história do viveiro, dessa produção, que eles produzem não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas também para Santa Catarina e também para o Paraná e, claro, outros lugares onde é consumida a erva mate pelo Brasil afora aí. Então, assim, a gente entrou em contato com o Érico. Eu espero que a chuva nos permita mostrar, conversar um pouco com ele, para poder ele mostrar como é produzida, como é a planta da erva mate. Porque é curioso isso, tem gente também, até gaúcho mesmo, que nunca viu a planta da erva mate. O cara vê já o produto processado para colocar no recipiente para ser vendido e ser consumido posteriormente. Mas aqui em Esmeralda é um dos lugares que tem justamente um viveiro, ou seja, uma produção original de erva mate. Isso é muito, muito, muito legal. E a história do Clécius, voltando à história do tiro de laço, o Clécius estava nos contando que ele é sobrinho neto, ele é sobrinho neto de eu não quero falar errado, ele é o sobrinho neto de uma das pessoas que começou a história do tiro de laço. Então, assim, eu acho que contemporâneo, né, nosso, é a pessoa mais indicada para nos falar sobre também esse aspecto cultural da cultura do Rio Grande do Sul. Então a gente está aqui na estrada de chão buscando esses lugares. O Clécio está ali no carro da frente nos guiando e a qualquer momento a gente vai parar para conhecer mais e mais esse lugar que a gente conheceu através de uma rápida pesquisa na internet e que imediatamente entrou no nosso desejo de conhecer. Vamos nessa, Esmeralda, Rio Grande do Sul.
foi um artista regional e ele nasceu onde hoje é o município de Machadinho. E aí, com a separação dos pais, ele acabou vindo morar com seu pai de criação aqui em Esmeralda, especificamente na localidade de Santa Terezinha, onde temos hoje o Memorial José Mendes. E aí ele saiu daqui jovem, foi servir o exército e depois ele arrumou um dinheiro emprestado e acabou indo para São Paulo, que o sonho dele era gravar um disco. Aí ele gravou esse disco, não obteve muita repercussão na época, e depois, juntamente com o José Portela de Lavie, que estavam excursionando, aí gravaram, construíram, afinal de contas, a letra de Para Pedro. Ele gravou e aí foi um sucesso imediato. Isso tornou ele conhecido nacional e até internacionalmente, né? Então foi um artista que representou muito para a cultura gaúcha e representa para a Esmeralda também, né? Porque aonde quer que a gente vá, que se fale de Esmeralda, imediatamente as pessoas já relacionam. O primeiro filme colorido rodado no Rio Grande do Sul foi o Para Pedro. Coisa curiosa é que ele faleceu, infelizmente, muito novo, né? E ainda assim o nome dele ficou marcado na história do estado. Exatamente, ele teve uma passagem, como se diz, meteórica, né? Mas foi marcante. E aqui ele ficou como obra perene, né? Ainda tem uma legião de fãs muito grande, não necessariamente só as pessoas mais velhas, nós também temos bastante jovens. E você que é nascido e criado aqui em Esmeralda, certamente cresceu ouvindo as músicas, né? Sim, era normal, né? Você falava em José Mendes, aí já Picasso Velho, Não Aperta Aparício, Para Pedro, Roubei a Fazendeira, O Roubo da Gaita Velha, né? E assim, faz parte da nossa cultura local. Sem falar também da música que ele, juntamente com o compositor Ayrton Pimentel, fizeram para Esmeralda, cujo título é Esmeralda. É uma valsa muito bonita e é a música símbolo do nosso município. Um fato curioso e também emblemático é a questão da arquitetura do Memorial José Mendes, como tu pode ver. Ele tem o formato do meio violão. Esse meio violão simboliza a carreira e a vida interrompidas precocemente pelo acidente que ele vitimou. E aí fica faltando a outra metade, que seria a continuidade da vida e da obra desse grande artista. Esse livro foi escrito por um jovem que é daqui de Esmeralda, o Ajadil Costa também. E hoje ele é parte ativa aí da comunidade, né? É uma pessoa conhecida. É uma referência porque ele fez um trabalho sem pressa, como dizer, ele não tinha urgência em publicar o livro, mas ele queria publicar com a maior quantidade de informações possível. Então ele viajou, ele entrevistou muita gente, ele conseguiu depoimentos. Ele documentou. Ele documentou, exatamente. Ele fez um levantamento assim bem completo da vida e da obra, que somente lendo o livro é que a gente vai ter uma noção, guardadas as proporções da grandiosidade de tudo isso, né? Porque são praticamente quase 60 anos atrás, né? Então se veja os recursos tecnológicos de quase 60 anos atrás, né? As distâncias percorridas e tudo mais. E o José Mendes foi destaque da escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. É mesmo? É. Tem inclusive no Rio de Janeiro uma favela chamada Para Pedro. A gente estava indo ver a casa onde o José Mendes se criou, né? O Clécio chegou aqui e mostrou pra gente vamos chamar de um artefato. Não é um artefato, né? Mas é uma estrutura histórica. É uma estrutura histórica. Do Brasil, na verdade. Exatamente. Essa é uma brizoleta. O que é uma brizoleta? Brizoleta eram escolas aí no interior que eram construídas na época que o Leonel Brizola era governador do estado do Rio Grande do Sul. E ficaram famosas, né? Porque já que era uma bandeira do Brizola a educação. Então ele levou a possibilidade
prioridade do ensino para o estado, e aí as escolinhas que ele construiu ficaram com o nome de Brizoletas, e aqui nós temos uma remanescente ainda. Aqui, ó, nesse exato local, não nessa mesma casa, nessa mesma estrutura, mas nesse exato local que se criou José Mendes. Exatamente, aqui era onde morava o padrinho dele, que foi seu pai adotivo, o Amâncio Mendes da Fonseca, se não me engano. E foi onde ele passou uma boa parte da infância até o momento em que ele saiu daqui para ir servir o exército. Ali está o memorial. Esse é o memorial feito por Esmeralda para homenagear um filho ilustre. O processo de produção, você tem que deixar a semente enterrada na areia por um período de 4 meses. Depois você muda para um canteiro e faz as mudinhas, faz com que nasça nesse canteiro. E daí você vai ter cuidado até o ponto de vender, quando ela estiver em torno de 1 palmo. E por que o nome é Viveiro de Erva Mate? Por causa que eu só produzo muda de erva mate. Eu não produzo outras mudas, porque a minha família, o pai se dedicava na erva mate lá onde eu vim, lá no Machadinho, e foi descoberta essa variedade aqui, que é a única que tem uma pesquisa da Embrapa em cima, né? Então a gente tem onde vender ela porque ela tem essa pesquisa e esse atestado de procedência. O senhor trabalha sozinho aqui? Na verdade, eu trabalho com a minha esposa principalmente, e tenho um vizinho que trabalha mensal para mim, sabe? E os meus filhos, quando pode, no fim de semana, vêm me ajudar. E eles vão tocar isso aqui pra frente, né? Porque é uma coisa que eles viram o vô deles fazer. Na verdade, ali eu te mostrei a muda com 10 dias plantado e outra 30 dias, né? Essa aqui já é a muda ao ponto de mudar para a terra, né? Então, é o tamanho que os produtores querem, até maior eles gostam, mas a Emater recomenda que seja desse tamanho aqui. Seu Érico, e essa parte aqui, né? O que é, para a gente poder entender um pouquinho? Na verdade, tem 2 maneiras de você produzir. É você botar a semente no canteiro, que eu tenho lá, e daí transplantar para o tubete. Ou você botar a semente direto no tubete e fazer esse processo aqui, que a semente fica a 1 centímetro aqui enterrada, né? E daí você mantém a umidade e o calor aqui que ela vai nascer aqui, 2, 3 mudas, e daí você vai retirar uma, descartar uma e deixar sempre a melhor, né? E para mostrar que o senhor faz um processo muito orgânico, explica o que é isso aqui. Na verdade, isso aqui é a cicla do pinus, que é uma coisa que não tem doença por causa do cheiro do pinus, de ser forte. E daí a gente coloca isso aqui por cima, ó, para ele segurar a umidade, senão o sol bate aqui, o calorão aqui, e seca a primeira camada, a semente não nasce. O senhor é gaúcho de origem, de nascimento, e o senhor produz a bebida mais consumida pelo povo do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor se sente com relação a isso? Na verdade, o sentimento é que nós temos no município, que é a nossa Esmeralda, né? Que é um lugar de tradição, e que a erva mate e o chimarrão é uma tradição do gaúcho, para onde ele ir, fora do estado, né? E a gente se sente orgulhoso, não só de colaborar com a produção de uma matéria-prima para seguir a tradição, como também na questão ambiental, né? E a gente aqui de Esmeralda se sente orgulhoso de estar produzindo uma muda para levar para várias partes do país, e que colabora com a tradição, né? Que o povo nosso aqui é da tradição, onde nasceu o tiro de laço, é a coisa que a cultura é uma coisa linda, né? Que nós que estamos aqui temos que seguir a cultura do nosso município. E entre essa cultura tem o chimarrão, né? O hábito do chimarrão. Olha aí, mano, uma aula de erva mate. Aprendemos
muito sobre a erva mate agora. Seu Érico, para não dizer que a gente só traz trabalho pro senhor, a Camila vai te ajudar a fazer a rega do mate. Olhar um pouquinho. Tá certo? Viemos conhecer o santuário, que é esse santuário, que significa isso, né, para a cidade. Esse é o santuário do Senhor Bom Jesus, e é um santuário onde acontece tradicionalmente em 6 de agosto uma romaria, que envolve todos os municípios da região, tanto é que ele é feriado municipal. E a história dessa imagem ela é muito curiosa, é que um membro da família teria sido convocado para lutar na Guerra do Paraguai, e numa passagem por uma cidade das Missões, parou para orar de frente a essa imagem e fez uma promessa de que se ele voltasse vivo da guerra, ele traria a imagem do santo para casa. E aí ele sobreviveu e trouxe até Esmeralda e entronizou na sua casa. E em seguida correu a notícia na vizinhança e as pessoas começaram a vir espontaneamente, muitos por curiosidade, e essa curiosidade acabou gerando a romaria do Senhor Bom Jesus. E uma coisa curiosa que você falou também, que não é o padroeiro do município, né? Não, o padroeiro é São João Batista, mas é o santo da devoção do esmeraldense e da comunidade regional, é o Senhor Bom Jesus. E para fechar, eu acho que com chave de ouro a gente precisava vir em Esmeralda para falar sobre tiro de laço. O que significa o tiro de laço para Esmeralda e o que Esmeralda significa para o tiro de laço. O tiro de laço para Esmeralda, ele é um patrimônio talvez dos mais importantes em termos culturais, porque Esmeralda é reconhecida pelo movimento tradicionalista gaúcho como o berço do tiro de laço competitivo. Isso aconteceu na década de 50, precisamente em 1951, quando numa casinha como essa que temos aqui ao lado, que é a réplica da selaria do Carlon, o pessoal da comunidade se reunia para conversar e começaram com as tais de laçações. E aí foi fundamental a presença do seu João Ferreira dos Santos, que era compadre dele, que proporcionou o gado muitas vezes para os treinos, e a partir disso eles resolveram em novembro de 51 organizar um treino aberto ao público, e para isso eles foram até a propriedade de Atalibacuse, em Esmeralda, dentro da vila, e organizaram esse primeiro treino. E ali se deu início ao tiro de laço competitivo. Por que competitivo? Porque o tiro de laço é uma atividade do homem do campo. O homem que maneja com o gado, ele sempre carrega o laço consigo. Ele laça a res para curar, para trazer para a mangueira, enfim, para fazer toda a atividade campeira.
mas não era realizado isso com um fim desportivo. E aí o tio Alfredo, com essa tirada que ele teve, acabou dando a ideia de que se criasse um esporte dentro daquilo que o tradicionalismo e a própria lida de campo já traziam. E aí começou em Esmeralda, foi criado o primeiro quadro, que era o Fazenda das Violetas, que o tio Alfredo era patrão, depois o Rodeio do Alto, que o seu João Ferreira era patrão, e aí depois o São Jorge, e aí em Santa Terezinha, quadro de laço, e afinal de contas foi se disseminando na região, e isso deu origem aos rodeios, como o embrião daquilo que nós conhecemos hoje como rodeio. E foi em 1952, na propriedade de Jorge Tigre, que aconteceu o primeiro rodeio, que se tem registro. E a partir disso não parou mais, e tomou conta aí municípios vizinhos, como Muitos Capões, por exemplo. E em 1958 culminou com a criação e a idealização do rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que é a maior festa campeira tradicionalista da América Latina. E afinal de contas é um pioneirismo que nós carregamos com muito orgulho. Eu, por ser sobrinho neto do considerado fundador e filho de um dos pioneiros do tiro de laço também. A gente está aqui no Passo do Canal, mesmo chovendo, mesmo com friozinho, o friozinho tá gostoso, a gente vai seguir aqui pelas estradas e conhecendo os pontos, as pessoas e um pouco dessa cultura gaúcha que a gente tanto gosta. É o passo, mas ele é uma estrada funcional, né? Isso, é uma estrada de divisa com o município de Lagoa Vermelha, né? E aí o pessoal usa muito aqui no entorno para camping, acampamento, aquele acampamento raiz mesmo, né? Mais rústico aí, de comunhão com a natureza aí na beira do mato, na beira do rio. Né? E é um local que o pessoal frequenta bastante finais de semana aí, quando o verão dá o ar da graça, né? Que não está acontecendo hoje, mas geralmente sempre está bem povoado aqui nos finais de semana.